Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos aqui para mais um vídeo sobre a Bíblia. Eu espero que todos vocês estejam bem, na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, vocês que estão chegando. Seja você homem, seja você mulher que está chegando aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas, certo? E vamos lá para mais uma palavra, né, aqui. Como tema central, sempre atentos. Sempre atentos, meus irmãos, sempre atentos. Esse é o tema central que vai estar aí no título. O versículo, ele é bem grande, está em Lucas capítulo 12, versículo do 35 ao 40, que fala: estejam prontos para servir e conservem acesa as suas cadeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar viajando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline à mesa e verá servi-lo, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Olha, felizes os servos que o Senhor encontrar preparado. Por isso que o título aí é sempre atentos. E agora você entendeu por que o título é esse? É por causa disso. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados, meus irmãos, certo? Entendo, porém, isto se o dono da casa souber a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada? Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Meus irmãos, aqui tem um exemplo, né? Você viu aqui que nesse versículo aqui dá um exemplo, né, da volta de Cristo, como será, né? Aqui dá um exemplo. Por exemplo, entenda, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Vamos lá, você tem sua casa, e se você soubesse que um ladrão vinha roubar a tal hora, você sabia a hora que ele vinha roubar, você não ia permitir que ele fosse roubar, porque você ia fazer algo para que ele não fosse roubar, entendeu? Você ia fazer algo para impedir dele roubar sua casa. Por exemplo, você ia chamar os policial umas meia hora antes, né? Você ia chamar os policial: olha, policial, tal hora ele quer vir roubar, então vem aqui para prender ele. E aí você, tipo uma emboscada, você ia arrumar uma emboscada, né? Ia chamar a polícia, e na hora que ele chegasse, a polícia ia chegar junto, ia prender ele e pronto. E não ia roubar a casa da pessoa. Então, se a pessoa sabe o horário que a pessoa ia roubar, ela não tem como roubar, porque o dono já ia ficar atento. O dono já ia ficar atento. Entendeu, meus irmãos? E aqui, esse exemplo que eu falei agora, é como a volta de Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Aqui é um exemplo, como se fosse a volta de Jesus Cristo. Olha, esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Virá como um ladrão. Quando um ladrão vai roubar uma casa, quanto menos você espera, um ladrão vai roubar sua casa. Bem assim vai ser a volta de Cristo. Vocês entendem, meus irmãos? Vocês entenderam por isso que o caso do título, sempre atentos. Você entendeu porque eu botei sempre atentos no título? Por conta disso. Porque nós temos que estar atentos, preparados. Felizes aquele que o Senhor encontrar preparados. Certo, meus irmãos? E todos nós temos que estar preparados. Eu espero que eu e vocês estejam preparados para esse grande dia. Meus irmãos, como esse exemplo que eu falei, né, do dono de uma casa que sabe o horário do ladrão vir roubar, certo, meus irmãos? Como é que se diz? Esse exemplo dá mostrando aqui, né, como se fosse a volta de Cristo, certo? Para quem não está entendendo. Esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Como ladrão, que você não sabe que hora ele vai lhe roubar, é a mesma coisa da volta de Cristo. Você não sabe, né, meus irmãos, que hora um ladrão vai te roubar. Também você não sabe que hora, que data, que mês, que ano Jesus vai voltar. Por isso que nós temos que estar preparados. Você entendeu por que nós temos que estar atentos? Você entendeu por que nós temos que estar preparados? Imagina agora se eu, você
na hora que um ladrão visse roubar, nós já sabemos que ele vinha roubar? Nós não ia se preparar? Alguma coisa nós ia fazer para se defender. Nós ia já estar o quê? Sabendo, opa, ele vem roubar, nós vamos se defender, fazer alguma coisa. Entendemos, irmão? Mesma coisa Jesus Cristo, né? Se nós sabéssemos, né, o dia, a hora que Jesus Cristo fosse voltar, tivesse uma data, um ano cravado, meus irmãos, todo mundo ia deixar para a última hora, todo mundo ia curtir, e quando chegasse no ano que Jesus voltasse, todo mundo ia voltar para o caminho do Senhor Jesus. Mas Jesus não quer assim. Jesus quer, né, do dia que nós nascer até a nossa morte, que nós viva no caminho dele. Certo, meus irmãos? Então, por isso que Deus não deixou data, nem dia, nem hora, nada. Se você viu em alguma pregação de alguma pessoa dizendo sobre isso, né, cravando data, cravando um ano, cravando um dia, sei lá, mês, desconsidere. Isso não tem na Bíblia. Essa pessoa está falando um falso testemunho, porque aquilo não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia dizendo tal mês Jesus vem, tal dia Jesus vem, tal ano Jesus vem. Não existe. Entendeu, meus irmãos? Deus não deixou nem dia, nem data, nem hora, nada. A única coisa que na Bíblia tem e que nós sabemos que Jesus está próximo de voltar é as coisas acontecendo e as profecias se cumprindo. É isso que temos, irmão. Eu espero que vocês tenham entendido e que todos nós, eu primeiramente, e vocês e todos nós estejam preparados. Deus abençoe e um abraço.